Uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder voltar aqui. Sempre que eu venho, sou muito bem recebido. Tenho certeza que todos aqui são exatamente da mesma forma. Esse carinho, esse contato, essa energia tão gostosa, né? Então é um privilégio grande poder fazer a primeira palestra do ano. Estamos inaugurando aqui, né? 2025, as nossas segundas aqui. E parece brincadeira, parece mentira, mas, bom, espírita não mente, né? Claro que não. Mas o tema, normalmente eu não escolho os temas. Eu abro algum livro da doutrina, faço uma prece, peço a espiritualidade que caia onde eu preciso trabalhar, porque é sempre uns tapas na cara bem grandes que a gente recebe, assim, a gente vai abrindo, vai estudando, vai vendo assim, puxa vida, isso daqui ainda, eu estou tão distante ainda, então realmente preciso estudar mais ainda nesse ponto, porque preciso trabalhar bastante. E abrindo, montando a palestra, o tema foi exatamente renovação, nessa ideia de fim de um ano, início de um novo ano, um novo ciclo começando, né? Dependendo da crença, da tradição, normalmente da família que a gente traz, ou de pai, de mãe, de tios, avós, quem quer que seja, a gente pode ter algumas tradições de fim de ano, né? De pular 7 ondas, passar com uma determinada cor de roupa para trazer dinheiro, amor, prosperidade, saúde, o que quer que seja. Então, na verdade, isso são símbolos que a gente traz, porque para nós, muitas vezes é importante ter esses símbolos para que a gente se reconecte com essa ideia realmente de renovar, de buscar uma mudança interna, externa também muitas vezes. Então, muitas vezes a gente passa por esse processo e a ideia, a palestra, o tema que a espiritualidade trouxe foi exatamente nesse sentido de renovação. Então, a gente fala sobre isso hoje. E buscando a etimologia, a origem da palavra renovação, como muitas das palavras do nosso idioma, né? O português ele é uma língua neolatina, influenciada pelo antigo Império Romano. A palavra renovação também vem do latim renovatio, e a ideia da palavra tem a ver com, né? Renovação seria basicamente a gente retornar a um estado inicial, é voltar a um ponto de início. E se a gente pensa que todos nós fomos criados por Deus, então retomar o estado inicial é nos reaproximarmos da nossa origem, que é divina. Então renovar nada mais é do que nos voltarmos a Deus. Basicamente faz parte desse processo. Estarmos cada vez mais próximos de Deus faz parte dessa renovação. E também tem a ver com restabelecer algo que tenha sido interrompido em algum momento da nossa vida. Porque assim, a vida adulta, a gente tem muitas demandas. Cada vez mais nós temos demandas. Trabalho, família, filhos, questões diversas, dinheiro, um monte de coisa. Então a gente tem muitas obrigações. E muitas vezes, ao longo da vida, a gente vai deixando algumas coisas interrompidas. Por vezes, aquilo que nós interrompemos é o contato não apenas com Deus, mas por vezes interrompemos o contato conosco mesmo. É importante a gente parar, por vezes ao longo da vida, a gente parar para refletir um pouquinho, às vezes no banho, no trânsito, onde você se sinta mais à vontade, sozinho ou acompanhado, depende do tipo de diálogo que você gosta de ter com determinadas pessoas. Mas é importante a gente olhar para si e pensar assim, o que eu tenho deixado interrompido na minha vida? O que eu gosto muito de fazer, mas tenho feito cada vez menos ou não tenho mais feito aquilo? Sei lá, tocar um instrumento, praticar atividade física, ver amigos que me são muito próximos, tenho um carinho grande, mas a correria às vezes acaba nos afastando. Por vezes interrompemos algumas coisas nesse sentido e vamos deixando isso para trás, coisas importantes para nós. Então renovar também faz parte de retomarmos aquilo. Eu vou renovar aquilo, eu vou olhar para isso novamente.
não apenas para Deus, mas para nós também. O que é importante para mim e tem ficado cada vez mais escondido da minha realidade? É importante pensar nessa ideia também de renovação. Para que esse ano que a gente está dando aqui o pontapé inicial, né, para que a gente consiga ir fazendo progressivamente esses processos de renovação. Com certeza o ano vai ser positivo nesse sentido. Inclusive, a Mafalda nos ajuda a lembrar dessa ideia, né? Ela conversando com o colega dela, e o colega diz para ela: as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. E a Mafalda retruca, né? Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas é que sejam melhores. Faz parte do qual é o nosso papel para que o ano seja cada vez melhor, né? O que estamos fazendo nesse sentido? O que precisamos renovar em nós para que o ano vibre melhor também dentro da gente, né? Faz parte disso. E para pensarmos também na ideia de renovação, é importante a gente pensar no que nós estamos fazendo aqui. Qual é o nosso papel enquanto encarnados na Terra? Kardec questiona a espiritualidade, questão 132 do Livro dos Espíritos, e a pergunta de Kardec é bastante pertinente. Qual é o objetivo da encarnação? Olha, espiritualidade, eu entendi, você já falou de Deus, você falou da Terra, falou de todo esse processo. O Espírito, já estou vendo que existe, porque estou conversando com um aqui, mas Kardec questiona, tá, mas o que é que nós estamos fazendo aqui? Para que Deus nos colocou aqui? Resumidamente, a resposta da espiritualidade, eu inclusive encurtei, é maior, eu peguei só um trechinho menor. De maneira resumida, estamos aqui para progredir. Só isso. Esse é o ponto essencial. A ação dos seres corpóreos, nós, é necessária a marcha do universo. Cada um de nós é responsável por um ponto específico do andamento do todo, do coletivo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação, eles, nós, seres corpóreos, encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele, desse processo como um todo. Então, basicamente, a nossa função aqui é evoluir, é progredir. O objetivo de todos nós é, hoje, sermos uma pessoa melhor do que éramos ontem. Amanhã, sermos melhor do que somos hoje. Basicamente, é esse processo nosso. Não é fácil, não é rápido, não é simples. Demanda bastante tempo, energia, esforço, empenho, dedicação. Teremos certamente muitas pedras no caminho, mas a marcha é nesse sentido. A nossa renovação passa por esse processo de automudança, reforma íntima, para progredirmos. Passa por esse processo. Para conseguirmos dar os passos necessários a esse processo de mudança, renovação para o progresso, caminharmos positivamente, obrigatoriamente nós precisamos abandonar alguns vícios. E pensar em vícios pode nos levar a um conceito de tabaco, álcool, drogas ilícitas. Isso obviamente está incluso nesse hall aqui, nesse cabedal de características. Mas não apenas. A Organização Mundial da Saúde, ela define como vício qualquer doença física e psicoemocional, então que afete o organismo, mas também a mente das pessoas, que é caracterizada por um hábito repetitivo, não é uma única vez, se torna algo constante, que causa prejuízos à vida da própria pessoa e daquelas pessoas que fazem parte do convívio dela. Qualquer ação física, psicoemocional, repetitiva, que prejudique a vida dela ou de outras pessoas do convívio, do círculo de convívio dela. Basicamente, características nesse sentido podem momentaneamente compensar algumas dificuldades, algumas fragilidades. Então, no momento de dificuldade, eu posso buscar uma alternativa como se fosse um álibi, um escape para aquela dificuldade. Nesse aspecto aqui, me dói muito passar por isso,
Então eu posso buscar no vício um alívio momentâneo. E ele vai gerar um alívio momentâneo, de fato. Mas certamente o prejuízo é maior do que esse alívio que ele gera. E o vício, ele pode estar associado a vários comportamentos nossos. Vitimização, mentira, uma sensação de superioridade, julgamentos alheios. Não dá para ler o último aqui, mas trabalho em excesso entra nesse sentido. Diversas outras características. A gente, por vezes, mesmo de maneira inconsciente, na maioria das vezes, inclusive, esses comportamentos viciosos, em boa parte das vezes, eles são inconscientes. Muitas vezes nós não nos damos conta de que estamos agindo assim. Muitas vezes a gente precisa daqueles anjos que Deus coloca na nossa vida, né? Pode ser o chefe, pode ser o vizinho, pode ser a mãe, a esposa, o filho, quem quer que seja, para apontar um dedinho para você e falar: pai, mãe, irmão, marido, olha, não está legal isso daqui. Você está errando bastante nesse ponto. Você tem se vitimizado muito. Parece que o mundo inteiro está contra você. Só você sofre, só você passa por um período de dificuldade, ninguém mais passa, só você. Tudo bem, entendo a sua dor, mas bola para frente, vamos lá. Tem muita coisa para fazer aqui, né? Mentiras, isso daqui, como eu falei, né? Espírita não mente. Então esse daqui a gente pode riscar da lista nossa, ninguém aqui certamente, né? Não passamos por isso. Uma sensação de superioridade, é engraçado essa ideia, né? Que muitas vezes na casa espírita, a gente, ou fora da casa espírita, em qualquer ambiente que nos aproxime de Deus, na casa espírita, na igreja católica, na igreja evangélica, no templo budista, onde quer que seja, por vezes a gente encontra a ideia de: olha, sobre esse assunto que você está falando, o livro dos Espíritos, eu já li 2 vezes. Isso que você está falando agora, eu conheço de cor e salteado. Ou seja, eu já me coloco num patamar assim: não, isso daqui, eu li isso lá em 85, você está conhecendo agora, você tem muito chão ainda para chegar no meu patamar, no meu nível. Né? Sou uma pessoa muito importante, certamente. Por vezes, talvez de modo inconsciente, a gente possa cair nessa ideia de superioridade. Julgamentos também, né? Se eu me considero superior, o outro, ele está ainda num patamar abaixo de mim, ele ainda precisa comer muito arroz e feijão para chegar no meu nível, né? Precisa evoluir um pouquinho mais, trabalhar mais no progresso dele, se renovar mais para chegar no meu nível. Um dia ele consegue, né? Muitas vezes atingimos esse ponto aqui. E por vezes o vício pode ser também no trabalho. Isso muito de modo inconsciente. Não sempre, obviamente. Muitas vezes a nossa questão material exige de nós um esforço, um trabalho fora de casa, dentro de casa, para quem trabalha em home office, o que quer que seja. Mas por vezes a vida exige um esforço grande, horas a fio nesse sentido, hora extra, o que quer que seja. Por vezes isso também pode ser um vício. Ou se eu faço isso em excesso, eu posso acabar me acostumando com isso. É importante a gente também fazer esse tipo de reflexão. Eu tenho uma pessoa na família que, de um modo bem ameno, bem tranquilo, pessoas próximas, já chegamos a tentar falar de uma maneira amorosa. Olha, você está percebendo que você está ficando cada vez menos em casa, cada vez mais no trabalho? Assim, pode acontecer a gente está passando por um problema bastante dolorido em casa. Seja com a esposa, com o marido, com os filhos, com a mãe, irmãos, com quem quer que seja, que faça parte do núcleo familiar. E por doer muito aquilo ali, por ser muito difícil, por vezes por eu ter dificuldade de lidar com aquilo, de enxergar, olhar abertamente para aquilo, ou enxergar possibilidades de mudança naquilo, eu posso tentar encontrar uma alternativa de fuga. Para não olhar, eu vou evitar aquele ambiente, mesmo que esse ambiente seja a minha casa. Então eu posso trabalhar em excesso para evitar olhar para um problema, para uma dor. Então pode ser um comportamento viciante também. Ainda que não seja algo que eu queira, que eu gostaria que fosse diferente. Mas às vezes eu posso cair nesse modelo. Não necessariamente em trabalho, pode estar em várias outras partes aqui. Mas é importante a gente, por vezes, fazer essa autoanálise, essa reflexão para
enxergarmos isso. Então, o nosso progresso, a nossa renovação, certamente passa por progressivamente irmos fazendo essa autoanálise, essa autorreflexão e identificarmos quais comportamentos eu tenho que são prejudiciais a mim. Se não são a mim, podem ser prejudiciais aos outros com quem eu convivo. Então, o que seria interessante para eu melhorar, para eu mudar a harmonia aqui da minha casa, do meu ambiente doméstico? Se mora só eu e a minha esposa, só tem 2 pessoas em casa. A minha família doméstica é essa daqui. O que eu posso fazer para melhorar a vibração, a harmonia dentro de casa? Não apenas julgar o que a minha esposa poderia estar fazendo, o que o meu filho poderia estar fazendo. É importante termos esse diálogo também, para estarmos em harmonia. Se tem um fazendo muito, está desequilibrada essa balança. É importante termos esse diálogo. Mas também é sempre importante a gente pensar onde eu posso me doar mais, onde eu posso ceder mais, onde eu posso fazer mais. Faz parte desse processo de caminhada nossa rumo a esse processo evolutivo. Para trabalharmos, para nos libertarmos desses vícios, desses comportamentos, isso certamente passa por um processo de perdão. Por vezes do outro, por vezes de nós mesmos. Depende da situação. Para que a gente não caia na ilusão aqui, os colegas aqui do Snoopy lembram para nós também. O diálogo aqui, a menina fala aqui: eu andei pensando sobre o passado, Charlie Brown. Já fiz muita coisa errada nessa vida. Sim, senhor, muita coisa errada. Mas eu decidi fazer algo a respeito. E o Charlie Brown, opa, é? E o que você vai fazer, Lucy? Vou tentar inventar algumas desculpas. Já que eu fiz muita coisa errada, eu vou tentar pôr a culpa em alguém. Eu vou tentar falar, não foi, eu errei. Mas eu tive um argumento bom para errar naquele momento. Eu estava passando por isso, aconteceu assim, então eu justifico muito bem aqueles erros que eu tive ao longo da vida. A ideia de perdão basicamente é como se a gente, todos nós, em vários momentos da vida, por vezes sem perceber, a gente vai carregando como se fosse uma mochila muito pesada nas costas. Como se alguém estivesse colocando pedras nas nossas costas e a gente estivesse cada vez mais arcado na vida. A gente está caminhando cada vez mais lento, cada vez mais cansado, cada vez com mais dificuldade. O perdão basicamente passa por escolher qual pedra eu vou tirar dessa vez. Talvez seja difícil tirar aquela pedra e jogar muito longe. Talvez eu só tire da mochila e deixe aqui no meu bolso. Mas ao longo da caminhada eu vou quebrando um pedacinho daquela pedrinha. E vou deixando pelo caminho. Vai diminuindo progressivamente o peso. Não é algo rápido, não é algo fácil, mas é algo que a gente pode ir fazendo. A ideia do perdão, a gente precisa entender ao longo da vida muitas questões. Uma delas, para perdoar ou a mim, ou a qualquer pessoa que tenha me magoado de alguma forma. É interessante que a gente pense que todos nós somos seres em evolução. Ninguém é perfeito. Ainda que por vezes eu acho que eu sou, mas naquele pequeno momento de lucidez, é verdade, ainda não chegou essa parte. Mas é importante a gente pensar, ninguém aqui é perfeito. Se eu erro, o outro também tem o direito de errar. Por vezes o erro do outro pode me magoar muito. Por vezes o erro do outro que me afetou pode ter sido sem querer, por vezes pode ter sido intencional. E pode ter deliberadamente ter tido vontade de me atacar de alguma maneira. Perdoar não significa necessariamente estabelecer um vínculo próximo com aquela pessoa que me magoou deliberadamente. Não significa convidar essa pessoa para a ceia de Natal e falar, nossa, estamos aqui diante de Jesus e eu te amo agora, e nossa, todos os dias da minha vida eu vou ligar e ficar 1 hora no telefone com você porque eu te perdoei. Eu não preciso passar por esse processo. Por vezes a dor foi muito grande. Perdoar não significa a obrigatoriedade de amar aquela pessoa. Significa tentar tirar aquela pedra. Tentar fazer com que doa menos para mim esse processo. É tentar me libertar daquela amarra.
Olha, por vezes, se é difícil para mim perdoar quem tenha me magoado, e olha, eu não consigo vibrar bem por aquela pessoa, não consigo mandar uma energia sequer de, olha, paz para você. É difícil para mim. A gente também pode pensar o seguinte, todos nós temos o nosso anjo de guarda. Eu tenho e aquela pessoa que me magoou também tem. Se é difícil para mim orar pela pessoa, eu posso fazer uma oração pelo anjo da guarda daquela pessoa. Certamente ela vai receber indiretamente aquela energia, aquela vibração. Quanto mais eu vibro nesse sentido, mais pedacinho daquela pedra eu vou tirando da minha mochila. Mais leve vai ficando para mim. Se a pessoa ainda mantém um sentimento negativo em relação a mim, é uma pedra que ela vai carregar. A responsabilidade é dela. Eu só sou responsável pelas minhas energias, pelas minhas vibrações, pelo meu pensamento. Eu controlo mal os meus pensamentos, não da outra pessoa. Então, o perdão passa por esse entendimento de que nós estamos em evolução, nós vamos tropeçar muitas vezes. Quantas vezes eu tropeçar fez o outro sofrer? Quantas vezes eu fui perdoado, mesmo tendo feito o outro sofrer de maneira também muito grande, por vezes? Faz parte dessa ideia, autoaceitação. Eu vou errar em muitas vezes. O interessante seria que eu pensasse cada vez que eu errasse para tentar encontrar alternativas para que ou que eu não erre mais naquele ponto ou que eu erre menos, em menor intensidade naquilo ali. Interessante pensar, refletir nesse sentido. O que eu posso fazer para minimizar os meus erros naquele ponto? É muito difícil e na próxima vez eu sei que eu não vou conseguir fazer 100%. Se eu fizer 10% na próxima vez, já é um progresso, já é melhor. Daqui tantas vezes, se eu atingir 50%, metade do caminho eu já caminhei nesse sentido. Já faz parte do objetivo da nossa encarnação, progredir. Faz parte desse processo. Inclusive, a ideia de autoaceitação, ela é importante para trabalharmos algo que, de certa forma e em certos níveis, todos nós temos insegurança. Pode ser na aparência, pode ser na questão profissional, pode ser para, sei lá, para dirigir, pode ser para andar de bicicleta, pode ser para cozinhar, o que quer que seja. Em alguns pontos da vida eu vou me sentir mais seguro, em muitos pontos da vida eu vou me sentir inseguro naquele aspecto. Muitas vezes por medo de errar, inclusive. A minha insegurança pode ser apenas pelo medo de que não dê certo. E para a gente poder pensar nessa ideia de um pensamento mais positivo do que negativo, eu gosto bastante de esportes. Eu trouxe aqui uma frase de um dos grandes esportistas do século XX, Michael Jordan, um dos maiores jogadores de basquete que nós tivemos, para muitos o maior. Ele tem várias frases dele, são muito impactantes e importantes. Essa em específico eu gosto bastante. Jordan diz: eu errei mais de 9.000 cestas em minha carreira. Eu perdi quase 300 jogos. Em 26 vezes eu fiquei encarregado de fazer o arremesso final e falhei. Eu falhei muitas e muitas vezes durante a minha vida. E é esta a razão pela qual eu venci. Saber que eu vou falhar é a razão pela qual eu consigo me superar. Esse é o arremesso aqui do título de 98 do Chicago Bulls em cima do Utah Jazz. Ao final da partida, o Chicago Bulls foi campeão. O arremesso final foi de Jordan. E os repórteres perguntaram a Jordan: você não sente pressão, você não sente medo na hora de a bola está na sua mão, a responsabilidade é sua de ganhar ou perder o jogo. Você não sente pressão por isso? Eu não coloquei aqui, mas a resposta de Jordan a essa pergunta é não. Se eu posso pensar que eu vou acertar, por que eu vou pensar que eu vou errar? Em quantas vezes na nossa vida a gente pode aplicar essa ideia? Olha, o meu sonho é trabalhar naquela empresa. Mas eu não sou capacitado para aquilo ali. Eu não tenho o curso X que o fulano tem. Eu não fiz o MBA naquela parte, naquela área. Aquela especialização eu não tenho. Eu estou pensando que
a bola vai bater no ar e vai cair fora. Eu posso pensar que não, eu não tenho aquele curso, eu não tenho aquela parte, mas eu tenho experiência nisso daqui, eu tenho proatividade nessa parte, eu me comunico muito bem nisso daqui, eu posso ir muito bem na entrevista e a pessoa pode gostar muito mais de mim do que do currículo da outra pessoa. É pensar que eu posso mais acertar do que errar. Depende de mim o caminho que eu vou direcionar a minha energia e a minha vibração. Faz parte de tirar uma pedra da nossa mochila, de abandonar um vício de insegurança, de medo de errar. Se eu errar, tudo bem. Na próxima eu consigo acertar. Se não deu certo agora, é porque eu tenho outra possibilidade no futuro, talvez muito melhor do que essa que eu perdi agora. Faz parte desse processo. Renovar faz parte também dessa ideia. E para a gente pensar que a gente tem entrado há algum tempo num processo de regeneração para deixarmos o mundo de provas e expiações, para entrarmos no mundo de regeneração, Hamed nos traz uma ideia muito interessante, porque por vezes eu tenho um colega espírita, mas ele tem algumas outras ideias um pouco diferentes. Ele vai para uma ideia de que em algum momento vai chegar uma nave espacial e a nave vai trazer alguns seres alienígenas e eles vão trazer a regeneração do planeta. Ou seja, não é nossa responsabilidade, é dos outros. Somos passivos nesse processo. Hamed nos traz uma outra ideia. No Renovando Atitudes, Hamed diz para nós: regenerados são os seres humanos que notaram que não podem modificar o mundo dos outros, mas apenas o seu próprio mundo. Eu só consigo trabalhar na minha questão interna, no meu pensamento, nas minhas ações, nas minhas atitudes. O outro eu posso amorosamente aconselhar, mas a mim eu modifico, só a mim. Eu nunca mudo o outro, eu mudo apenas a mim, de acordo com a minha vontade. E para pensarmos que caminhamos nesse processo de regeneração, é importante a gente lembrar, porque se a gente fica preso a noticiários, a programas jornalísticos, dependendo do programa, inclusive, você só vai ver roubo, tragédia, morte, latrocínio, qualquer coisa nesse sentido. Meu avô brincava, né? Vai começar o da Atena, deixa eu pôr um paninho aqui na TV que vai escorrer bastante sangue agora aqui. Se a gente fica preso a essa ideia, a gente pode pensar que só tem tragédia no mundo, só tem coisas ruins acontecendo. E se a gente olha ao nosso redor, a nossa vida, a gente nota claramente que não, que é o contrário. O bem é muito maior, só que o mal costuma fazer mais barulho do que o bem, é mais barulhento. O mal é mais barulhento, o bem é silencioso. A caridade a gente faz especificamente, a gente não precisa postar no Instagram: olha, eu estou indo doar tantos lanches hoje aqui, tá ali na coisa ali. Se eu estou fazendo isso, tem alguma coisa que eu preciso ainda trabalhar também nesse sentido. Inclusive, para podermos pensar e ver, temos contato com a quantidade de bem, caridade que nós temos. Existe um site, uma página no Instagram também, que se chama Razões para Acreditar. Eles só publicam notícias positivas. É só caridade, é só amor, é só a turma no trabalho que fez uma vaquinha para pagar a cirurgia da colega, é só alguém que resgatou o cachorro e o cachorro foi adotado pela empresa, é qualquer coisa do tipo. Não tem uma notícia que seja negativa. A ideia, inclusive, dos organizadores é: temos razões para acreditar que o bem é muito maior do que o mal, faz parte desse processo. E nesse sentido, aconteceu algo agora no final do ano. Eu estava com a minha esposa e minha sogra, inclusive, estavam no banco de trás do carro. Teve um acidente, um engarrafamento, na verdade, aqui na Ipanema. O carro bateu no carro de trás, o de trás bateu no meu e eu bati no da frente. Foi 4, assim, de uma vez só. Um boliche ali. E isso foi no sábado. Na segunda a gente levou o carro para o funileiro para consertar. Mas no domingo a gente foi fazer compra e o porta-malas não estava fechando. Até parava, mas não fechava. A gente foi, colocou a compra ali, a gente tentou deixar ali fechadinho. Na primeira lombada o porta-malas abriu, ficou aberto. A compra não caiu no meio do caminho, não perdemos nada.
Mas a parte curiosa é, do trajeto do mercado até em casa, 10 minutos, coisa rápida. Nesses 10 minutos, 10 pessoas fizeram questão de emparelhar o carro do lado, buzinar para avisar. Olha, está aberto o porta-mala. Caso você não tenha notado, está aberto. E, basicamente, a cada minuto tinha alguém avisando. Está aberto ali. Inclusive, a parte mais curiosa dessa história é que eu estava dirigindo, minha esposa estava no passageiro, eu tenho cabelo comprido. A pessoa que estava vindo com o carro atrás da gente não via quem é, só via um braço aqui na porta, o cabelo voando ali com o vento. Os 10 que foram avisar falaram, moça, tá aberto ali o porta-mala, né? Aí, do terceiro em diante, moça, daí já nem fala, só apontava, tá aberto, obrigado. Vida que segue. Faz parte. Então nós temos, certamente, muitas razões para acreditar que o processo de regeneração, de renovação nosso, é possível, viável e acontece todos os dias em nós. Basta a nossa vontade e ação. Para a gente poder pensar, e eu prometo, eu já acabo. Para a gente poder pensar um pouquinho nesse sentido, eu convido vocês a fazer uma reflexão nesse sentido para a gente pensar sobre esse processo de renovação e o quanto é importante a gente acreditar nessa ideia. Pensem o seguinte, qual foi o momento mais emocionante, positivamente, o melhor momento da sua vida? Se for difícil pensar em um, pense nos 3 melhores momentos da sua vida. 3 acontecimentos que o seu coração explodiu de tanta alegria. Às vezes é uma viagem que eu tinha muito sonho em fazer aquilo ali, o nascimento do filho, o casamento, qualquer coisa nesse sentido. E pensem o seguinte, nesses momentos de maior felicidade da vida de vocês estavam sozinhos nesses momentos? Dificilmente. Porque a ideia de felicidade, que também vem do latim, felix, é algo que é fértil, é aquilo que dá frutos. Então, os momentos, certamente, os maiores momentos de alegria, os maiores momentos de felicidade da nossa vida, a gente não passou sozinho. A gente tinha algumas pessoas compartilhando desse momento. Ainda que não naquele momento, quando eu cheguei em casa, eu dei um abraço apertado na minha esposa, na minha mãe, no meu filho, e pudemos compartilhar, a gente foi comemorar, foi celebrar aquele acontecimento, algo nesse sentido. Porque felicidade é aquilo que dá frutos, é aquilo que não fica restrito a mim, eu compartilho. É o amor que quanto mais eu divido, mais cresce, faz parte dessa ideia, desse processo. E para a gente fechar, eu trouxe uma poesia de Meimei, psicografia de Chico, no livro Amizade. O título da poesia de Meimei é Toque de Amor. Meimei diz para nós, deixa que a fé em Deus te ilumine a visão, para que te reconheças no lugar de servir. Indubitavelmente, ou seja, sem dúvida, perceberás a série dos desafios que te rodeiam. O lar, talvez difícil, entes amados na desvinculação violenta, incompreensões à mostra, ocorrências que se vestem de lágrimas. Entretanto, não te convertas em tuba de aflição. Tumulto adia em nós a conexão necessária com a providência divina. Ama e auxilia sem alterar-se. A rosa acabará florescendo no espinheiral. As estrelas surgirão, varando as trevas. Deus está agindo. Na construção da felicidade, onde a provação apareça, não te lamentes nem reclames. Dá o teu toque de amor e Deus fará o resto. A ideia de renovação para nós passa certamente por isso. Progredir certamente passa por darmos o nosso toque de amor e deixarmos o restante com Deus, para que Ele haja naquilo que não é do nosso controle. Que nesse ano que se inicia, possamos cada vez mais
darmos o nosso toque de amor em cada ambiente que a gente frequente. Muito obrigado a todos, gente. Uma ótima noite.